galera, hoje eu vou fazer com vocês uma videoaula de gráfico da função exponencial, certo? Nós temos aqui a famosa tabelinha, nós temos a função que é 1/5 elevado na x e a gente vai substituir um por um desses pontos, tá? Vamos começar aqui por f de menos 2, então nós temos 1/5 elevado na menos 2. Porém, a gente não vai trabalhar com expoente negativo, então a gente tem que deixar ele positivo. Como? Invertendo, né, essa fração. Então, nós vamos ter f de menos 2 igual, o inverso de 1 sobre 5 é 5 sobre 1. Então, 5 sobre 1 elevado na 2. Logo, o meu f de menos 2 é igual a 5 vezes 5, 25. 1 vezes 1, 1. E não precisa aparecer 1 ali embaixo, certo? Então, fica 25. Colocamos lá no eixo y. Agora, a gente vai fazer f de menos 1. Então, nós temos 1/5 na menos 1. Vamos inverter de novo, né? Para deixar o expoente positivo. Então, nós temos 5 na 1. 5 na 1 é 5. Agora nós vamos fazer o f de 0. Todo número elevado na 0 é 1. Então, f de 0 é 1. Depois, nós vamos fazer o f de 1, que fica 1/5 na 1. Logo, o meu f de 1, né, todo número elevado na 1 é ele mesmo. Então, a gente vai ter o f de 1 como 1/5. Colocamos 1/5 lá no ponto. E, por último, f de 2. Então, é 1/5 elevado na 2. Vamos lá. F de 2 é igual. Vamos fazer 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Então, nós temos 1 sobre 25. Vamos montar os pontos agora aqui. Começando pelos do eixo x. Então, nós temos menos 1, menos 2. O 0 é bem no centro, não precisa aparecer. Depois, nós temos 1 e 2. E os pontos do y é 1 sobre 25, então ele vai ser quase encostando no 0. Né? Ele vai ser ali quase encostando no 0, porque isso, na nossa forma fracionária, ele vai dar 0,04, então ele vai dar quase encostando no 0. Depois nós temos, um pouquinho mais acima, o 1 sobre 5, né? Que ele, na forma fracionária, vai dar 0,2. E depois nós temos o 1, né? Já é um número inteiro. Depois o 5 e lá em cima o 25. Então é só agora a gente ligar esses pontos aí. O primeiro, menos 2 com 25. Então ele vai lá em cima, bem lá do 25, né? E faz o ponto. Depois nós temos também o menos 1 com o 5. Então ele vem até aqui e encosta ali, forma outro ponto. 0 e 1 a gente marca bem em cima do 1. Depois nós temos 2 e 1 sobre 5, então bem aqui. E depois 2 e 1 sobre 25, é bem aqui. E note, ó, que ele vai dar uma curva, né, passando em todos os pontos. Ele não pode encostar no eixo x, ele vai só ali ficar quase encostando, mas não pode encostar no eixo x, certo? Então, deu uma curva aqui decrescente. Agora a gente vai passar lá para o outro exemplo. Mesma coisa, vamos substituir os pontos. Então, primeiro, f de menos 2. Agora nós temos f de x igual a 3 na x. Então, igual a 3 na menos 2. Também não podemos trabalhar com um expoente negativo. Então, a gente tem que inverter. Aqui é como se tivesse 1 embaixo, né? Não vai alterar o resultado.
Então, qual é o inverso de 3 sobre 1? 1 sobre 3. Então, agora a gente tem 1 sobre 3 na 2. Então, f de menos 2 é igual a 1 na 3, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, o primeiro ponto que nós temos é 1 sobre 9. Depois, nós temos f de menos 1. Então, nós temos 3 na menos 1. Vamos de novo inverter, né? 3 é como se tivesse o 1. O inverso dele é 1 sobre 3, elevado já na 1. Já estava até ali. Então, todo número elevado na 1 é ele mesmo. Então, a gente vai ter 1 terço. Agora, partimos para o f de 0. Todo número elevado na 0 é 1. Então, colocamos o 1 ali. Depois, a gente faz o f de 1, que é 3 na 1. Todo número elevado na 1 é ele mesmo, então é 3. E, por último, f de 2, que é 3 na 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Então, colocamos o 9 ali. Agora, vamos marcar esses pontos, então. Menos 1, menos 2, o 0 no centro, depois o 1 e o 2. E os outros pontos? Nós temos aqui 1 sobre 9, 1 sobre 3, depois nós temos o 1, depois o 3, e por último, opa, aqui é um 3, e por último o 9. Então agora a gente vai ligar. Menos 2 com 1 sobre 9, então é aqui, ó. Primeiro ponto. Depois, menos 1 com o 3, né? Aliás, menos 1 com 1 sobre 3. Então, a gente puxa ele um pouquinho mais ali em cima. Depois, 0 com o 1. Então, marcamos bem em cima do 1. Depois, quem mais? 1 com o 3. Então, a gente puxa aqui do 1 até o 3, faz um pontinho. E, por último, 2 lá com 9. E faz um último ponto. Depois a gente só faz aqui, ó, né, a nossa curva. Lembrando que é indicado sempre fazer com folha quadriculada. Sempre, porque a folha quadriculada o gráfico fica perfeito. Porque daí não tem essa questão de ficar desproporcional e tudo mais. Aí fica bem certinho, tá? Dúvidas, comentem aí que eu vou tentar ajudar vocês, certo? Deixem um like também, que é bem importante isso pro canal, pessoal. Valeu!